Vênus, galera. Bora fazer uma revisão então aí. A história da ciência foi, né? A parte da alquimia, então, antes então de existir essa colocação da disciplina de química, né? O estudo da química, nós tínhamos a alquimia, né? Que se misturava com outras áreas. Tinha a questão mística, tinha a questão religiosa, tinha a questão da medicina, da ciência, e que se acreditava que podia existir algum material que era chamado de pedra filosofal. Essa pedra filosofal era tudo que pudesse transformar, é um material que tu colocasse e transformasse aquilo que tu tens em ouro, né? Se eu tenho prata, eu colocaria pedra filosofal, ela transformaria em ouro. Também acreditava-se na teoria, na elixir da vida, tá? Em algo que pudesse alcançar, então, a vida eterna. Então, era um dos objetivos dessa época de se desenvolver. A transmutação, então, era, a partir de um outro material, transformar em ouro, né? Essa transformação do ouro. Não se tinha ainda conhecimento dos elementos químicos, as descrições que hoje a gente conhece. Tem a parte mais filosófica, que acreditava-se que os elementos da natureza eram ar, terra, fogo e água. A união da ar e terra daria um material, a terra com fogo outro material. E o conhecimento nessa época não tinha exigência de procedimentos, de medidas exatas, né? Chamado de conhecimento empírico, então, sem a preocupação com os procedimentos ou o levantamento de uma teoria sobre aquilo que está sendo estudado. Já com o surgimento da disciplina de química, vamos pegar mais ou menos século XVIII, entre a sessão 17 e 18, não tem uma data assim, marco históricos assim, então é uma transição de um movimento que começa a surgir então procedimentos, né, a definição de uma área de conhecimento, então o que é química, o que se classifica nessa área, uma divisão, uma fragmentação de áreas e uma preocupação forte então com a questão do método científico, com a questão dos procedimentos, com as questões de levantamento de teorias, leis, que deu um outro desenvolvimento então para a pesquisa. E dentro da química nós temos uma divisão, o que é orgânico e inorgânico, tá? Quando é orgânico, o principal elemento do orgânico é o carbono, tá? Chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, são elementos que vão aparecer em maior quantidade nessa estrutura. Eu tenho aqui exemplos para a gente dar uma localizada. Se vocês observarem nas formas estruturais aqui embaixo, é bom vocês cuidarem, se vocês não têm noção, que cada ponta desses aqui, ó, que eu estou destacando, é um carbono nessa cadeia, tá? Então, é uma cadeia carbônica, então tem muito carbono, e essa base aqui é um composto orgânico, tá? A base dele, o principal elemento dele é o carbono. Aqui também, ó, na questão do ômega 6, né, o óleo ômega 6, eu tenho aqui, essas pontas são carbono, então ele tem uma quantidade significativa de carbono, então quer dizer que essa estrutura é uma orgânica. A mesma coisa vai acontecer no ômega 3. Tá? Existem exceções que vão ter carbono e que não estão nos orgânicos, que é o CO, o CO2, o H2CO3 e o CaCO3. Tá? Esses têm carbono, mas não é uma base, né? Uma cadeia de carbonos. Tá? E aí eu tenho uma característica dos inorgânicos. O que vai ser os inorgânicos? São aqueles que não contêm o carbono como principal elemento. Tá? Fora as exceções aí que vocês estão vendo. E aí, os exemplos que eu tenho aqui, ó, SO3, o trióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, o fosfato de cálcio aqui, tá? São exemplos de compostos inorgânicos. Essa é uma das classificações que nós temos aqui, então, no ensino de química. Dentro das classificações, ainda eu posso classificar em relação às transformações que acontecem com a matéria. A matéria ela pode acontecer uma transformação que a gente chama de fenômenos químicos e fenômenos físicos. Qual é a diferença? O químico ele tem que acontecer uma alteração na matéria, tá? Ele modifica a composição. Então, se eu for ver, por exemplo, quando eu queimo um objeto, a composição desse objeto final, igual o papel aqui, ó, não é mais celulose, tá? Se transformou em cinzas, uma parte sai em forma de gás, CO2, CO,
Carbono também tem formação aqui nessa cinza. Então, a composição da celulose anterior não tem como retornar essa composição a partir dessas cinzas, né? Então, ela teve uma transformação na sua composição. A mesma coisa essa latinha aqui enferrujada. Então, houve a oxidação dessa latinha, né? Aqui a madeira sendo queimada também é um processo, um exemplo de transformação química. Já nos fenômenos físicos, são alterações sofridas pela matéria que não provocam modificação na sua composição. Por exemplo, recortar um papel. O papel continua sendo papel ainda, só que recortado, claro. A latinha amassada não mudou a sua composição, assim como, por exemplo, mudanças de estados físicos que têm ligação com as palavras ponto de fusão, ponto de ebulição, estado sólido, líquido, gasoso, que estão mudando esses estados físicos, são tudo processos físicos. Tá, galera? Então, no próximo vídeo a gente continua essa revisão.